sabe, a Ju que fala no programa dela, nós já tivemos um evento, nós estamos elaborando no município, uma exigência da lei federal, como é o caso nosso, no mundo, e no Brasil inteiro, está se elaborando um plano de saneamento básico do município. Esse plano, ele vai conduzir a proposta para o município de reivindicação, depois do presidente, nós queremos para o nosso município pelos 20 anos para frente. Então, assim, é uma responsabilidade da nossa comunidade muito grande, porque a empresa, ela faz a parte dela. Nós temos uma conquista pela GEVASA, é financiado o custo desse plano, é deixado reservado, foi feita a licitação, quem ganhou a PUNEM, uma empresa do Rio, está aqui, vai apresentar, mas nós temos a nossa parcela. Se nós, a comunidade, não participar, se nós não contribuir, nós conhecemos a realidade, nós vamos ter um plano que não retrate a realidade do nosso município. Vai ter um plano que amanhã nós vamos reivindicar com recurso para o setor e nós não vamos ter o recurso, porque o governo do Estado, o governo federal, ele vai destinar recursos a partir daquilo que foi detectado pelo plano. Então a comunidade tem uma responsabilidade muito grande de estar elaborando, sugerindo, participando, dando ideia, questionando, discordando, sugerindo, mas que é o nosso papel. Então, para nós fizer isso, nós vamos apresentar primeiramente para que a equipe do PUNEM, do Rio, são 3 técnicos aqui, tem um companheiro também, o seu, e aqui é o companheiro. Já tem outros técnicos que passaram aqui, estão sendo revezando, são equipes grandes. E tem uma equipe, uma coordenação executiva, que acompanha, tenta articular, ajuda junto com eles, ler, questionar, sugerir, e a ponte entre a empresa, a realidade do município, a comunidade, que está articulando. E aí vai convidar o pessoal da comissão de saber quem são as pessoas da comissão. Eu sou um já estou aqui, da secretaria, Margarida, secretaria de projeto, Eliane, da sociedade civil, de Almeida, dá uma chegadinha também, vem que está bem, tem o pessoal bem, dá uma chegadinha aqui, fazer um exercício bom. Josiane do Trabalho, Emerson, que é da Matela e da Férias, não está aqui hoje. O nosso caminho de Jesus, que é da Câmara, parece que não está aqui. Maria Rita, secretária de Educação, está aqui presente. Cláudia Moraes Ribeiro, que também não está de saúde, está estudando por ele, tive agora há pouco. E a Josiane, está aqui no sábado. E junto à equipe. Então essas são equipes que reúnem, se tem tempo, eles montam os textos na lei, questionamos, sugerimos, articulamos. Então esse é o grupo responsável, corrigindo. Então, para a comunidade também. Tem uma dúvida, lembrou uma coisa depois de alguém do seminário? Conhece esse grupo, procura informação desse grupo, dá sugere, dá ideia. Então esse grupo é um grupo que está na comissão que está articulando. Está faltando alguns aqui, mas está a maioria que está articulando. Então, uma salva de palmas de grupo que está bastante. Então aí, eles vão sentar, vou passar a palavra para a Rita, que vai estar fazendo uma apresentação de 15 minutos aí, falando um pouco do plano e também das nossas responsabilidades e aproximações. Aqui está, tem vereador, você, o Hanson, da assessoria na prefeitura, o Fernando Técnico, na Secretaria de Ambiente, o Hanson está aqui, levantar, sabe quem é o Hanson? Ele é divino, e nós estamos elaborando um plano de resíduo sólido. Ele, que é o responsável dele, está elaborando um plano, e também vai fazer parte desse plano maior. Tá bom? Então, aí a palavra está com a Rita, e nós vamos estar acompanhando, e depois nós temos várias coisas para nós participar, e eu acho que aqui vai iniciar, a partir daí, muitas sugestões, então vamos estar irradiando todos os sentidos da nossa município. Não é um plano da cidade urbana, é parte urbana. É do município de Tom. Seja lá no Jaú, eu falo Jaú é o extremo de divisa do Estado Unido. Eu falo lá da igreja, que é divisa de Jaú, para todo o subúrbio. Tem realidade detectada e tem esse papel e essa responsabilidade. Boa tarde, gente. Ele me pediu para eu fazer uma breve apresentação para vocês sobre o que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Com a publicação da Lei nº 11.445 de 2007, a Lei de Saneamento Básico, todas as
básico ele foi definido pela Lei nº 11.445 de 2007 como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais relativos aos processos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Então, isso abrange toda a nossa comunidade, seja urbana ou seja rural. É o SAI envolvido, Secretaria de Obras envolvida, Secretaria de Agricultura envolvida, a Secretaria de Educação envolvida. Isso não é apenas um projeto da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, porque vocês podem observar que uma coisa leva a outra, é como se fosse uma teia. Se uma secretaria depende da outra, e não só das suas coisas do governo, depende da sociedade civil, de todas as pessoas que vivem no nosso município. O MSB, ele deve abranger as 4 áreas relacionadas entre si. O documento, após aprovado, torna-se instrumento estratégico de planejamento e gestão participativa. Elaborado pelos técnicos, né, que são contratados aí, e com o apoio da sociedade, o Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser aprovado em audiência pública. As audiências são fóruns de discussão da proposta da Prefeitura para apresentação de sugestões e reivindicações. Após as discussões com a comunidade, o Plano Municipal de Saneamento Básico ele deve ser apreciado pelos vereadores e aprovado pela Câmara Municipal. Aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele passa a ser lei, deve se tornar uma lei municipal, de referência de desenvolvimento de cada município. Estabelecidas as diretrizes para o saneamento básico, fixadas as metas de cobertura e atendimento com serviços de água, coleta e tratamento do esgoto doméstico, limpeza urbana, coleta e destinação adequada do lixo urbano e drenagem e destino adequado das águas de chuva. Então, esse é um breve resumo, né? Quem sou eu para falar sobre o plano de saneamento, esses técnicos aí, todos capacitados para isso. Eu vou só colocar para vocês uma fala agora. Eu falei com o Derli que eu não, né? Eu sou simplesmente uma professora de ensino fundamental, sou pedagoga, então a gente não tem uma área específica de atuação. A gente, enquanto professor fundamental, a gente atua em todas as áreas. E a área do meio ambiente sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, projetos relacionados à área do meio ambiente. Então eu separei uma fala aqui que diz que cientistas do mundo todo alertam para a seriedade do aquecimento global. Não é uma possibilidade. Trata-se de um problema real, grave, que ameaça nossas vidas e o futuro dos nossos filhos. Entretanto, esses mesmos cientistas, eles acreditam que ainda não é demasiado tarde para evitarmos as consequências mais severas que atingirão o nosso planeta no decorrer desse século, desde que tomemos uma atitude já. Não são somente o governo, as empresas, as instituições os únicos responsáveis pelas melhorias. Cada um de nós pode promover ações individuais, simples, e que, no entanto, podem fazer toda a diferença. Mas o que nós podemos fazer? Porque às vezes as pessoas se perguntam, mas é responsabilidade da prefeitura manter a rua limpa? É responsabilidade da prefeitura fazer a canalização da água, do esgoto? É responsabilidade, sim, lógico que nós todos sabemos. O governo tem suas responsabilidades, mas uma sociedade civilizada, organizada, que preza o desenvolvimento, ela tem que entender que ela também faz a sua parte. Quando eu jogo um lixo na rua, eu não estou contribuindo em nada para que o meu município seja desenvolvido. Hoje nós abordamos, né? Porque tem muita gente que acha que asfaltar a cidade é questão de desenvolvimento. Eu falei com os técnicos, eu discordo. Isso para mim não é desenvolvimento. Desenvolvimento é eu não jogar lixo na rua, os poeiros
né, na televisão, ela colocou para mim. O mesmo carinho que você tem com a sua casa, tenha com a sua rua, com a sua cidade, com a sua porta, com a porta da sua casa, né? E nós, da comissão, assim como toda a comunidade, deve contribuir para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, com a fiscalização do futuro do nosso município. Bom, muito obrigada. Sempre tem que ter um videozinho, uma mensagem assim, sabe? O futuro está no coração, ainda muito mais além. Vamos lá, irmão. Eu sou pouco pra falar, eu repito o que eu vou dizer. É só desculpa pra se deixar. Passa por favor, agora para me curtir. Em que mundo você quer viver? O planeta você quer legar. Está em sua mão, vai com quem vem depois. O futuro está na criação. Vamos pensar, o futuro está na criação. A ideia do mar além. Vamos lá, irmão. Eu sou pouco pra falar, não é o que eu vi dizer. Só isso que é pra se deixar. Passa a dor, agora para me curtir. Em que mundo você quer viver? Na vida você quer pegar. E a vida está em sua mão. Já viu o que vem depois. Buscar a criação. O futuro está na criação, a ideia do mais além. Vamos lá, irmão. Deixa tudo pra falar, não repito o que eu vim dizer. É só isso que é pra se deixar. Passa a dor, agora eu digo. Em que mundo você quer viver? Que planeta você quer ligar?
execução de projetos básicos executivos. Então, o que acontece? A gente não está aqui meramente por formalidade, né? Nós estamos aqui com o objetivo de propiciar ao município a formalização de um instrumento legal que vai permitir ao município começar a procurar os recursos necessários para resolver os problemas que hoje são enfrentados no município. É importante dizer também que a gente não está aqui para apenas identificar problemas, né? O plano de saneamento básico ele tem que aproveitar também o que hoje é de fato funcional, quais são os serviços que funcionam, né? Nós temos água nas nossas casas, o esgoto é tratado na sua completude no município, na área rural nós temos fossas sépticas ativas e funcionais para todos os habitantes, né? Em relação à drenagem, alagamentos que possam ocorrer na cidade estão ocorrendo com frequência, a rede de drenagem ela dá conta de drenar essa água, escoar ela para os canais que passam nas proximidades da cidade, como se dá o resíduo aqui no ambiente, tanto urbano quanto rural. Esses são pequenos questionamentos que vão nos dar algumas das respostas que vão ser utilizadas para elaborar as soluções de cada um desses itens. Tá? Então, o nosso papel aqui é de apresentar para vocês o trabalho que está sendo desenvolvido até o momento, e mais importante do que apresentar esse trabalho, e aí parabenizo também vocês, né? Uma e meia da tarde, na quinta-feira, é um horário ingrato para todo mundo, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem compromisso. Isso é uma dificuldade, de fato, a gente tem encontrado, e dá um certo orgulho ver que hoje a plateia veio relativamente em peso, né? A gente está com grandes partes da Deus do Pai. Então, na verdade, a gente tem que ouvir a voz das pessoas, e aí eu sempre coloco essa questão do discurso, que os técnicos da prefeitura hoje, eles não têm que estar aqui dentro apenas como técnicos da prefeitura. Isso não apenas, também, mas também como cidadãos. Né? Vocês, mais do que nós, que estamos aqui fora, conhecem os problemas locacionais, onde é que alaga, onde tem um mau cheiro vinculado à questão de resíduos, onde eu não tenho água chegando na casa, se a água que está chegando na minha casa, por acaso ela é de má qualidade ou ela é de boa qualidade, saber disso é importante. Então, a gente está aqui para apresentar esse plano. Esse plano ele é desenvolvido no período de um ano. Tá? O início desse plano foi em setembro do ano passado, na cidade de Bar, né? Onde todos os municípios, nós atualmente estamos trabalhando em 20 municípios, por isso que nós estamos aí, então foi também colocado, nós somos com outras agendas em outras localidades, mas hoje a gente já fez visita em determinadas porções do município também, né? Nós estamos interessados nisso que vocês têm a retornar para a gente. Esse plano, então, tem um período de um ano e ele é subdividido em algumas etapas básicas. A primeira etapa, que já está concluída na realidade, é a etapa de caracterização. Tá? Essa etapa de caracterização é fundamental para que a gente conheça o município. Né? Conhecer o município é fundamental para a gente saber como a gente vai lidar com esse município. Detalhes, exatamente. E ali, então são aspectos só socioeconômicos, né? Dados de renda, dados de saúde. A gente também tem que ter uma leitura vinculada a como o município é na sua morfologia. O que quer dizer? Como é que é o relevo da região? Como é que é a geologia, né? Como é que são as rochas da região? Como é que se dão os fragmentos florestais, né? Como é que está se dando essa preocupação da floresta aqui na cidade? Isso, e aí eu comentei numa reunião mais cedo com o executivo, né? Um núcleo executivo de acompanhamento do plano de saneamento, particularmente a gente tem que entender o saneamento básico hoje em dia, não como saneamento básico de apenas infraestrutural, mas como um saneamento básico de um saneamento ambiental. Não adianta a gente pensar a nossa água sem pensar a proteção dos mananciais, sem pensar no controle e avaliação da qualidade da água, lá em cima, onde é realizada a nossa captação. Não adianta a gente pensar um saneamento que vá, através do esgoto, lançar grande parte do material em valas e córregos e vai poluir e vai captar uma outra água mais à frente. Então a gente tem que ter essa perspectiva ambiental aqui dentro. Tá? Então o que acontece? A gente está aqui para apresentar a etapa de diagnóstico. Falei, caracterização ela vai levantar todos o retrato do município, certo? O diagnóstico, por sua vez, que também vai ser apresentado, ele não está finalizado. Hoje nós vamos visitar alguns equipamentos aqui urbanos, inclusive, ele tem etapas de finalização. Mas aqui é o momento que vocês vão ter, depois da apresentação, nós vamos dividir as equipes em 2 ou 3 grupos. Vai ser o momento que vocês vão ter para falar com a gente, apontar onde são verificados os problemas. Né? Cada um de vocês percebe a cidade de uma maneira diferente. Essa percepção que é importante a gente levar
etapa do diagnóstico, que é como a gente percebeu a estrutura do município em relação aos termos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos e drenagem. E, no momento futuro, nós vamos começar a elaborar a etapa de prognóstico. São as proposições, né? Qual é a solução para cada um desses problemas do município. Então, vou tentar falar um pouco mais alto do que eu estou falando. Já passaram? Oi? Não, mas ele está meio... Deixa eu ver ela aqui. Isso aqui, pessoal, é só para deixar claro que é o seguinte: todo o material que está apresentado aí, ele é um material que vai ser disponibilizado em breve, né, na sua formatação final. Estará na prefeitura, todos vocês terão acesso a esse material, tá? Um material consultivo. Vocês podem pegar esse material, eu recomendo que vocês façam isso, tá? Que é uma síntese do município. Todos os mapas, né, todos os produtos que estão sendo apresentados, vocês receberam aí pelo folheto. Um pequeno folheto que a Sigrid está distribuindo para vocês, explicando o que é o plano de saneamento básico. Esse folheto, existem 2 sites de visita, tá? O município de Tombos, ele faz parte do contrato 22. Vocês veem lá embaixo, tem o contrato 22 no site. Nesse site, se vocês entrarem na internet, vocês vão poder baixar as apresentações, os materiais, os relatórios. Então, tudo isso vai estar disponível para vocês. Perfeito? Outra coisa que eu vou sugerir só é que durante a apresentação, a gente não tenha questionamentos e interrupções. A gente faça a apresentação direta e depois, nas nossas conversas, a gente começa a levantar as dúvidas. Só para ficar uma coisa um pouco mais fluida. Perfeito? Então, como eu estava falando, o cronograma, a leitura está um pouquinho complicada, um pouquinho complicada, mas aqui umas partes mostra a etapa. A gente já conheceu a etapa de caracterização, agora a gente está na etapa de onde o Marcelo fala, a etapa de diagnóstico, que é a segunda barra dele. Esse diagnóstico, que vai passar na live, é que vai dar base para a gente desenvolver a etapa de prognóstico, que vai ser a próxima etapa. Então, daqui a 2 ou 3 meses, nós retornaremos ao município apresentando as soluções que nós desenvolvemos no escritório. É importante também destacar o seguinte, que essa etapa, na verdade, e aí como já foi comentado anteriormente, nós, pelo menos eu e o Marcelo, é a primeira vez que nós estamos vendo aqui, é possível que na próxima visita não sejamos os mesmos técnicos, mas sim uma explicação. Nós somos 12 técnicos trabalhando no desenvolvimento dos planos. Tá? A gente tem uma postura de que todo técnico tem que conhecer todo o município. Então a gente tem um rodízio de técnicos para que a gente tenha a sensibilidade, a atenção de, primeiro, conhecer as pessoas que residem no município e, segundo, produzir um material com essa nossa percepção. Perfeito? Então, no ano passado, uma primeira atenção, pessoal, que a gente tem que pensar no plano de saneamento, como também já foi dito, é a questão do crescimento populacional. O que o crescimento populacional é importante a gente nessa leitura? A gente tem que perceber, no município de acordo com a sua população, que nós não podemos fazer o plano para hoje. Hoje nós temos uma situação. Daqui a 20 anos, que é o horizonte final do plano, nós teremos uma outra população maior, menor ou igual à que está hoje. Isso é importante porque nós começamos a pensar esse município através de uma série de fluxos, né? Que às vezes são durante o fim de semana. No fim de semana vocês podem ver aqui uma série de turistas, como por exemplo está se aproximando do Carnaval. O Carnaval é um atrativo da cidade. As pessoas vindo do Carnaval daqui, elas tendem a consumir, produzir resíduos, consumir água, né, no caso. Isso tudo vai impactar diretamente em como nós percebemos o serviço de saneamento. Tá? Então a gente tem que fazer uma leitura de como essa população ela se comporta no horizonte de 20 anos, para que daqui a 20 anos as pessoas tenham universalizadas, né? Todas elas tenham abastecimento de água, esgotamento sanitário, um tratamento de resíduos e drenagem. Perfeito? Então isso é um aspecto daquilo que nós já levantamos também. Um outro aspecto também que nós começamos a derivar no primeiro momento de visita foram alguns aspectos culturais do local. Né? Como eu acabei de falar, a questão do carnaval, a questão da existência de cooperativas ou não, a questão da existência de organizações não governamentais que atuam no município, né?
vários programas, seja de educação ambiental, programas, que vão, na verdade, trazer uma identidade para o município, também ela foi levantada no primeiro momento ao longo do nosso estudo. Tá? Então foram visitados, inclusive, algumas cachoeiras, as próprias igrejas locais. Aí a gente começa a fazer todo esse tipo de levantamento para identificar o que é hoje o município. Bom, pode passar. E aí, isso aí, a gente até começou mais cedo um pouquinho sobre esse mapa, né? Não sei se dá para vocês verem direito, mas esse aí é o município hoje, Tombos, tá? É o formato dele. E apesar de nós conhecermos 2 distritos aqui no município, o IBGE classifica a existência de 3 distritos, tá? Considerando entre eles o distrito sede, no caso, tá? No caso, a sede municipal. Então, em linha amarela, nós temos um dos distritos, que é o distrito sede, Água Santa, exatamente, Catolé. Então, na verdade, qualquer tipo de entendimento perpassa a gente entender como é que se comportam essas estruturas aqui na cidade. Pode passar. Esse outro mapa, na verdade, a gente também começa a ser sensível ao tema da densidade populacional. Não só a questão do número de pessoas, mas onde essas pessoas estão alocadas. Por que isso é importante? Quando a gente pensa no número de pessoas, e eu vou oferecer um serviço de saneamento, meu objetivo como técnico de saneamento é fornecer detalhamento de onde essas pessoas se concentram. Quanto mais concentração de pessoas eu tiver, em uma única ação vai atender a um maior número de pessoas. Então, a gente começa a ver cada manchinha dessa do mapa é o que nós chamamos de setor censitário. Tá? É um setor que o IBGE visita. Vocês lembram que há certo tempo atrás, em 2010, o IBGE esteve no município e começou a bater na porta de algumas das pessoas elaborando um questionário, o censo que a gente conhece. Através desse censo é que a gente tem a dimensão de quantas pessoas moram em cada parcela do município, quais são os serviços de abastecimento de água, como é feito o serviço vinculado à coleta de lixo, enfim, uma série de questionários. Um dessas informações é justamente a densidade. Então, tendo essa dimensão, eu posso saber exatamente onde é prioritário eu instalar algum tipo de serviço da necessidade. A outra informação que nós levantamos no primeiro momento são os principais acessos da cidade. Isso que é uma questão cultural. Por que o acesso da cidade é cultural que a gente tem que ter? Durante a história da humanidade, né, as pessoas elas tendem a procurar os locais de moradia e habitação baseado em dois tipos de características. Né? Proximidade de vias. As vias elas servem como atrativo de locação dessas pessoas. E a segunda característica é o acesso à água. A água também chama as pessoas para se alocarem em determinados lugares. No caso dos transportes, a gente tem essa dimensão para a gente entender como é que são os fluxos dentro do município. Tá? Outro aspecto que nós levantamos também, nesse mapa, essa fotografia todo mundo aqui, o outro mapa que nós procuramos levantar é o de altimetria. O que é altimetria? É um mapa de relevo, basicamente. Vocês olhando para ele, não sei se vocês conseguem ter a dimensão de quase um 3D. Tá? O que está em vermelho são as áreas mais elevadas do município, no que está de amarelo para verde, tá? São as áreas mais baixas do município. Isso é importante porque, quando eu vou dotar a cidade de algum equipamento, por exemplo, de reservatórios, eu tenho que ter a consciência que o reservatório tem que ficar numa área alta da cidade para então distribuir o serviço. Perfeito? Quando eu vou pensar na questão da drenagem da cidade, eu tenho que saber como os corpos hídricos se apresentam dentro dessa cidade. E aí tem uma característica que eu sempre particularmente gosto de falar. Nós estamos aqui na zona da Mata Mineira. Quando nós olhamos para o meio do mapa, basicamente, a gente caracteriza essa área como mar de morros. Se nós olharmos aqui qualquer janela, a gente tem a dimensão que a gente está sempre navegando realmente uma série de ondas, né, de morro. Essa é uma característica geomorfológica da área. Isso ajuda bastante no estabelecimento, por exemplo, dos reservatórios. Tem áreas para montar esses reservatórios. Né? E aí a gente começa também a pensar áreas potencialmente inundáveis também nessas regiões. Então isso também foi levantado como uma caracterização. O outro mapa, e aí parece que está tudo meio rosa, está tudo meio estranho, são os pacotes geomorfológicos. Né? Então a gente tem um ambiente de cerâmica no meio do mapa, que é justamente esse mar de morros. As
esquerda parece estar a mesma cor. Prometo para vocês que são cores diferentes, mas por conta da projeção também parece ser a mesma cor. É um ambiente mais escarpado. Um ambiente escarpado. Um morro de caso, um relevo, com maior iluminação. Tá? Então, na realidade, nós estamos aqui um ambiente mais luminoso e também uma certa depressão a partir do momento que nós caminhamos na porção leste da cidade. Outro dado que nós levantamos, gente, isso está tudo em relatório, está tudo caracterizado e discutido. Tá? A gente está aqui só elaborando a apresentação do que nós já fizemos no etapa anterior. Nós temos também os domínios geológicos. Por que é importante eu entender a geologia da cidade? Quando eu penso em qualquer equipamento, qualquer equipamento sendo botado na cidade, vamos pensar, por exemplo, a terra controlada no chão da cidade, eu tenho que ter a dimensão das características geológicas para saber se aquele chorume, quem não sabe o que é chorume, é aquele suco de lixo, aquele caldo, quase pútrido, do lixo que é resíduo do próprio lixo, esse caldo, no caso, ele tende a percolar aquele solo. Dependendo do tipo de rocha, eu posso potencializar a poluição. E aí muitos de vocês aí, que não estão necessariamente morando na sede municipal, sabem que é normal nós, em determinados locais, captarmos água de poço semi-artesiano ou artesiano. Pô, mas aí o lixão está muito longe da minha casa, não tem grandes problemas para a gente pensar como eu poluiria no manancial. Negativo. Se esse chorume começa, por exemplo, a penetrar no solo, eu posso contaminar uma área muito grande. Só para vocês terem ideia, e aí, o senhor a gente pode até conversar mais, óleo de cozinha, por exemplo. Como é feito o descarte de óleo de cozinha no município? Porque só para vocês terem a dimensão, uma gota de óleo, no recipiente com água, pode poluir até 100 litros de água. A gente está falando de uma gota. Se eu pegar uma garrafa e jogar dentro do rio, estou poluindo muito esse rio, certo? E aí a gente tem a dimensão, no caso, das unidades geológicas, justamente para entender se o meu aterro controlado está numa área correta, ou se não está, se o pensamento vinculado ao novo aterro sanitário pode estar numa área ideal ou não está. Qualquer coisa, então você afundar, exatamente. Nós somos particularmente no Rio de Janeiro, existem áreas que a gente sabe que são construídos prédios de 4, 5 andares, o primeiro pavimento é perdido porque ele afunda de fato. Isso é importante ter esse entendimento, tá? Isso também está em relatório. Em relação à fauna, a gente olha. Oi? Maravilha, obrigado. A gente tem um mapa de fauna, parece que está tudo laranja, parece que está uma situação preocupante. Esse é o mapa de prioridades da conservação da fauna. Esse é um produto de outro estudo do Estado de Minas Gerais, que começou a analisar o Estado em relação aos seus aspectos faunísticos. Fauna, no caso, são os animais, os seres vivos vinculados aos animais. Quando a gente olha esse mapa todo laranja, ele está me dizendo que a prioridade de conservação do município é muito alta, ou melhor, é alta. Por que isso eu falei que é importante? Parece que é uma situação ruim. Porque o município, na região, ainda é um dos mais importantes em relação aos fragmentos florestais. Apesar de parecer que a gente não tem muita mata, existem importantes matas que devem ser consideradas para a gente preservar. A gente vai falar por que é importante preservar essa mata, inclusive pensando no saneamento básico. E aí, passando, esses aqui são só alguns exemplares da zona da Mata Mineira, não quer dizer que não existam poucos, porque esses são os principais, mas vocês podem até pensar o que vocês já viram na vida de vocês. Cada vez menos, alguns desses exemplares são percebidos. Então, na nossa experiência, da biopomba, já na região da casa, aparecem bastante por aí. A qualquer momento, nós percebemos, ali em campo, a gente já viu alguns exemplares desses. Porém, no Rio Norte e no Rio Marrom, que são macacos de maior porte, por exemplo, eles tendem a desaparecer com a redução das matas. E ali, passando no próximo slide, a gente vai justamente, parece estar tudo branco, está realmente tudo branco. A gente começa a visualizar o mapa de cobertura vegetal. Por que é importante para saneamento básico pensar na cobertura vegetal? Qual é a relação? Eu tenho que pensar nesse sentido, porque tudo que está em branco aí, a gente está vendo aí, não é por causa da luminosidade, o contorno do limite do município, mas tudo que está em branco aí é associado diretamente a práticas de agricultura e pastagem. O que está em verde são os fragmentos florestais. A gente fala com a floresta secundária, possivelmente voltando
essa dimensão aí do fragmento? Nós coletamos água de algum ponto aqui no município, correto? Se eu começo a diminuir os fragmentos florestais no município, tanto a qualidade da água vai começar a ser diminuída, bem como a vazão dessa água. E aí a quantidade de fato dessa água. Então, é por isso que eu volto a reafirmar que nós não temos que pensar a palavra, a expressão saneamento básico, descolada do saneamento básico ambiental. E aí a nossa responsabilidade cresce, porque não é só no urbano ou só no rural, mas em toda a nossa prática vinculada à nossa vida. Inclusive na proteção dos mananciais, proteção, aí vem, né, toda a legislação ambiental hoje em vigor, proteção das nascentes, respeito das faixas marginais de proteção, dos cursos hídricos, tudo, né, mapeamento e desenvolvimento de APPs, enfim, tudo isso contribui para que a gente possa garantir a nossa própria água, perfeito? Uma outra questão que normalmente a gente levanta são os processos minerários. O que é processo minerário? Na realidade, o processo minerário está vinculado a direito de exploração mineral. E por que o direito de exploração mineral é tão importante para a obtenção do saneamento da minha região? Dependendo de onde eu tenho mineração, como é feita essa mineração, vocês concordam que eu posso começar a poluir áreas bastante importantes das minhas captações? Lembrando, vários de vocês que fazem utilizar de poço artesiano, semi-artesiano e até minas d'água, tá, né? Essas estruturas podem diretamente estar sendo afetadas pela exploração mineral. E aí, só para que vocês não fiquem tão assustados, cada quadradinho desse aí aparecendo, né, cada greva disso aí, é um direito mineral. Alguém, uma empresa, tem direito a explorar algo nessa área. Só que o que está em azul são direitos minerários vinculados à pesquisa. Né? O que está sendo pesquisado não está sendo explorado. Mas, na realidade, de uma hora para outra, tudo que está em azul ali pode ficar vermelho, pode ficar em lava. É bastante área do município que pode ficar nessa situação. Se a gente usar a nossa captação, de onde nós buscamos água, com essa informação, o cenário começa a mudar um pouco. Né? Nós começamos a nos preocupar cada vez mais. Então, isso só para mostrar para vocês também que nós levantamos isso, bem como os tipos de minério vinculados, os tipos de minério vinculados a cada um desses lotes, tá? Isso está tudo levantado aqui no manual. Em relação à geografia, nós estamos hoje alocados aqui na bacia do Paraíba do Sul, tá? Então, toda a água que corre nesses rios que nós estamos querendo passar, tanto aqui na sede quanto nas proximidades locais, estão levando para o mesmo ponto. Começamos a cabeceira, né, do Rio Paraíba do Sul. Começa lá em São Paulo, passa por parte do Rio e parte de Minas, e eles vão cair lá em Campos, lá em São João da Barra, na Praia de Atafona, quase que limita a crescimento da cidade lá em cima. Então a gente tem que ter um entendimento que qualquer dano que eu faça ao rio aqui, eu vou estourar todo mundo que tem abaixo do rio. É por isso que nós temos que pensar no saneamento de maneira regionalizada. Tá? E é isso que a gente apresenta nesse esquema aí. Baseado naquele esquema de cima, baseado no nosso mapa de altimetria, vocês para vocês verem, são várias linhas azuis aí no mapa. Essas linhas azuis são as drenagens principais dos rios associados aqui ao município. Levantando isso, nós temos como saber a vazão e quanto de água de fato existe em cada porção do município. Para passar para vocês isso aqui. Voltando aqui aos dados socioeconômicos, nós fazemos também um estudo vinculado ao índice de desenvolvimento humano baseado na renda. Quem são vocês? Né? Como é que vocês ganham dinheiro? Quais são os serviços que vocês prestam aqui? Quanto cada um ganha? Inclusive, ficar preocupado que a gente não sabe de cada um, não, tá? São dados globais. Mas, de qualquer maneira, esse entendimento, lembra que a gente falou ali na fala da Rita anteriormente, que ela comentou do consumo? Se eu tenho um aumento da minha renda, eu não tiver uma conscientização de como esse consumo se dá, eu vou estourar outros problemas no município, resíduos, esgotamento sanitário. Então a gente tem também, como fazer o levantamento vinculado ao índice de desenvolvimento da renda, que está crescendo desde 90, como mostra no gráfico lá em cima. Outro dado importante é a gente saber como se dá a educação no município. Mas, inclusive, já recebemos a informação que algumas escolas fecharam, né? A gente vai fazer uma atualização legal, está aberto, mas a gente também levando, saber quantos alunos estão na rede de ensino fundamental, no ensino médio, e da
da escola. Por que isso é importante pensar? Que nós, como município, e aí eu estou me colocando aqui como concorrência, nós, como moradores do município, nós temos que ter um entendimento de quanto custa, por exemplo, a aplicação de determinado programa ambiental para o número de crianças que nós temos nas escolas. Se eu tenho 500 alunos, nós temos que pensar os 500 sendo contemplados pelos programas. Isso é um dado de gestão que deve ser internalizado pelo próprio município. Em relação à saúde e longevidade, também a gente vai percebendo como se dão as principais doenças da região. E aí, visitando outros municípios aqui, uma preocupação muito constante é o aumento do índice, por exemplo, de câncer na cidade. Cada vez mais as pessoas comentam sobre o aumento de pessoas tendo que ser tratadas contra o câncer. Isso, na realidade, não só esse tipo de análise, mas também dados com doenças epidemiológicas, no caso, né, a gente entender quais são as doenças do município e dão orientações para você ver quais são as doenças principais. Né? Se eu tenho uma doença relacionada ao esgoto ou à água, eu tenho que começar a me preocupar mais com a água e com o esgoto. Vocês estão falando, vocês querem esse discurso também. A questão do câncer, né? Será que está sendo usado muito remédio na agricultura? Será que existe tratamento e existe equipamento suficiente para que esses agricultores estejam trabalhando de uma forma correta? Será que eu, consumindo determinados alimentos, eu posso estar apto a desenvolver determinada doença? Isso também foi contemplado. Local de captação da água, muito bem. A gente também vai decidir o julgamento para saber quais são as doenças que podem estar vinculadas lá às nossas captações. E aí, a gente tem um gráfico que mostra o IDH de longevidade. As pessoas, elas têm, e aqui, como a gente está vendo nessa curva, as pessoas estão tendendo a viver mais. Ó, golaço, né? Bonito. Viver mais não quer dizer viver melhor. E aí, a gente, mais uma vez, eu reforço o discurso de um planejamento que pense no plano municipal, de saneamento ambiental também. A qualidade de vida faz parte de cada um de vocês aí em relação à carga do saneamento. E aí a gente vai entrar agora no novo assunto, que é a etapa do diagnóstico, que vai ser apresentado pela técnica César. As pessoas gostam de dizer, é composto por essas 4
vários segmentos, você pode criar eles, né, separar e reaproveitar eles, reciclando, reutilizando. E o lixo orgânico, ele também tem um tipo de reciclagem. Ele pode ser compostado, transformado em adubo, e aí ele pode ser utilizado em jardins, plantações, etc. E tem uma parte do lixo, por isso é muito misturado, não tem como aproveitar. Seria o lixo inservível, ali realmente não se tira nada. Esse seria o único tipo de lixo no qual a gente deveria destinar ao aterro sanitário. Quando se fala de lixo, a gente deve pensar nele desde a compra do produto. Quando a gente
declaração de Alma-Ata. Todos os países do mundo se reuniram em Alma-Ata e fizeram com a Unesco, com a ONU e todas as entidades do mundo voltadas para a qualidade de vida do planeta e fizeram essa declaração que até o ano de 2000 todos os países do mundo teriam o seu saneamento básico, teriam qualidade de vida. É isso que Agora, na realidade, você sabe que vamos dar uma cafezinho, né? Mas seria importante a gente só para todos os grupos se separarem, para saber se a voz essas vozes, esses grupos são estudantes, se o grupo concorda com o outro. Então, cada pessoa que for responsável por esses grupos, a gente só vai pontuar aqui as principais questões. Eu posso começar. Ter aquele grupo de professoras ali, basicamente, né? A gente estava conversando em relação ao que foi apresentado, o que é percebido nesse grupo, de acordo com um dos maiores problemas está associado ao lixo, mas não está associado diretamente à questão da coleta. Existem até alguns pontos que podem ser melhorados, né? A questão da existência de um plano de emergência e contingência, no caso de quebrar o equipamento, como aconteceu há um tempo atrás, né? O caminhão quebrou e aí começou a verificar se estruturar os serviços de coleta de lixo. Isso é algo que deve ser pensado. Na verdade, o município não precisa necessariamente ter um caminhão, mas ele pode começar a pensar naquela. O caminhão tem que deslocar tantos funcionários para realizar a coleta. E aí eu não tenho, mesmo que seja perto, né? Você distribui 10 funcionários, de repente vocês conseguem, um ou dois dias de dados, contornar a situação. Tá? A questão da educação popular, né, de você colocar lixo, que o João Luiz falou bastante, no horário errado, isso é um problema sério, porque você, apesar de a gente não verificar, a gente tem até condições, nós particularmente, vivemos em municípios que tem muito mais cachorros de rua do que aqui, mas também foi comentado que existe muito cachorro de rua. Você acaba rasgando, né, o saco de lixo, isso atrai barata, mosca, mau cheiro, porque fica 24 horas. Existe um problema de ar-condicionamento, as pessoas têm não condicionar lixo em casa, então elas colocam para fora de casa, então logo o saquinho se forma. Outra questão que a gente levantou em relação ao lixo foi a questão que em alguns locais muitas pessoas misturam lixo seco com lixo úmido. Então as pessoas expõem aquele material, começa a escorrer pela própria rua, e aí evidentemente isso é desagradável. Em relação ao esgoto, é um tema que é urgente, né? Isso a gente está levantando também. O esgoto ele hoje está bastante misturado na rede de drenagem. Foram identificados aí no mapa algumas áreas de alagamento, né? Em bairros de Petacópolis, próximo ao estádio do Tombense, né? Para uma pracinha que a gente começou a mapear. Isso vai ser verificado. Ali também. Na área. Isso foi também pontuado e discutido. Em relação, mais ou menos tempo, também em relação à drenagem, foram verificados a ausência de alguns equipamentos em algumas das ruas. A gente até passando no plano principal, a gente até tem bastante conta de novo, a gente tem esse tipo de... Mas nas ruas secundárias, muitas vezes, não existe esse tipo de equipamento. E aí você possui alagamentos pontuais, né? E aí esse alagamento é danoso, porque se ele é misturado na rede de esgoto, na verdade você não está pisando em uma área alagada de água, você está pisando em esgoto, exatamente. Exatamente. Então, na realidade, a gente tem esse problema que é bastante sério. Em relação à água, a gente presenciou que alguns bairros, em algumas localidades, tem falta d'água,
pressão é um problema, a água às vezes não chega com a pressão necessária, e até a vereadora russa, a vereadora russa comentou, inclusive, perguntou quais são as soluções possíveis, né, a gente contornar o problema de falta d'água. Na sede municipal, né, quando a gente pensa isso, é uma questão de como você aumentar a vazão da captação, ou seja, a captação ser aumentada, ou uma questão de reservação, isso a gente vai precisar estudar. Se os reservatórios não estão dando conta de reservar essa água que está sendo consumida, né? Então, na realidade, é uma revisita da rede, que a rede pode estar velha, de fato. Além disso, uma questão de implementação de novos reservatórios ou de aumento da captação. Tá? É uma questão estrutural. Em relação às outras localidades, foi colocado, né, que em determinadas localidades a captação é superficial, ou por fora, ou açude, ou poço, e foram verificadas a presença de muitos materiais danosos à saúde, né? Até cabeça de boi já foi encontrada após uma captação. E aí, sem o tratamento, quando a gente pensa em um açude como água que é captada para o nosso consumo, a gente tem que isolar essa água. Essa área não pode ser utilizada para tomar banho, essa área não pode ser utilizada para gado, essa área não pode ser utilizada para nada. Então, evidentemente, isso é importante para a gente para a gente procurar o isolamento, o cercamento dessa área. Isso é preocupante. Então, isso também foi levantado, né, a gente discutiu. O próprio tratamento, muitas das vezes, ele é misturado. A água que é tratada é misturada com a água que não é tratada. E também foi percebido, por conta dessa rede antiga, muitas vezes sem manutenção, a água chega muitas vezes ferruginosa, né? Amarela, avermelhada. E aí a gente percebe que quando para lavar a roupa, a gente já vê que a água não é aquela ideal. Aquela água de Coca-Cola, aquela água marrenta. E para finalizar, você imagina que isso é problemático. Então, em relação ao lixo que a gente falou, em relação aos contaminantes, a gente falou que a água tem essa comunicação que a água que a gente consome precisa ser também percebida. Então, a gente já está selecionando o próprio estudo da conversa, já é o entrado no que a gente está falando. Quero saber se a Marcelo tem mais alguma coisa para complementar. Se o grupo quer falar agora. Rafael falou bastante coisa, vou resumir bastante o que foi falado no nosso grupo. Um dos aspectos foi a contaminação manancial de vocês, de agrotóxicos e insumos. Quanto à água também, a rede antiga em alguns locais tem pressão negativa, isso pode ser um motivo pela qual ela vem muitas vezes. Bom, nas zonas mais altas tem falta d'água e tem falta d'água também quando tem mais consumo, seja ele por causa de um dia mais quente ou porque é uma temporada e tem mais pessoas na cidade. E quanto ao esgoto, a rede também é antiga, vive vazando, tem problema da infiltração das plantas nessa rede. Drenagem, foram percebidos pequenos alagamentos na cidade, pode ser por causa da ausência de rede em trechos estratégicos. Quanto ao lixo, a educação para que a coleta seja mais bem feita já está em andamento, mas na zona rural ainda não há coleta e o descarte das embalagens, dos insumos, dos produtos veterinários e dos agrotóxicos não é feito de maneira correta, que pode prejudicar a população. Acho que é isso. Agora você pode continuar. Bom, meu grupo, sintetizando tudo o que eles falaram, meu grupo também falou. A única coisa que eu tenho a acrescentar é que na área rural, o grande problema que tem lá é o agrotóxico. Então o pessoal tem jogado, tem queimado lixo com agrotóxico, tem enterrado recipientes de agrotóxico. Isso eu acho que é um problema muito sério, que isso foi comentado ali. O pessoal também usa a mina de terceiro, e essa mina, muitas vezes até o terceiro tem a mina, ele tem uma plantação de café em cima dessa mina, ele vaza o lixo agrotóxico dele para cima dessa mina e, consequentemente, ele vai contaminar essa mina que é utilizada pela população da área rural. Então, falta de conscientização do pessoal que trabalha com café, que trabalha com agricultura, e vazar esse lixo da forma correta, que não está sendo feito de acordo com o que foi falado pelo meu grupo. Então, eles jogam, eles enterram esse material, ou eles queimam esse material, ou eles jogam em plantações que ficam acima das minas de captação, onde o pessoal reside. Isso foi muito comentado aqui pelo meu grupo. E outra coisa com relação à drenagem, falta, a drenagem é pouca em determinadas áreas, mais densamente por fora da área rural. Aí tem
que acaba indo para a casa das pessoas. O grande problema que eu vi, somando isso aqui que já foi falado, é o lixo tóxico, que é muito grande nessa região, pelo comentário da pessoal aqui do meu grupo. As pessoas não estão fazendo papel de troca de embalagens, simplesmente jogam fora ou enterram essas embalagens e